O Senado tem agora uma oportunidade ímpar de se posicionar não só como casa revisora, mas como casa guardiã do futuro dos nossos filhos e filhas, netos, netas e das futuras gerações. Não é exagero dizer que ou corrigimos a medida provisória 696 de 2015, que vai ser votada amanhã, ou perderemos o simbólico de uma sociedade que se pretende mais justa e solidária. Uma sociedade que tem parâmetros, que tem avanços e tem história. Já tivemos muitos retrocessos, mas este é um dos mais difíceis. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um destaque proposto pelo PRB, a medida provisória 696/2015, para retirar a perspectiva de gênero da Secretaria das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Significa que, depois de perder status de ministério, as mulheres perdem não só uma palavra que vem definindo toda uma luta, o gênero, mas cederemos a proposta de nos recolhermos quanto a todo o formulado nos debates sobre gênero. Debates que não são só nacionais, não ocorreram só no Brasil, é uma palavra internacionalmente conhecida com a mesma simbologia, e os estudos da luta das mulheres. Não importam que digam que é apenas uma palavra e que o combate às diferenças entre homens e mulheres estaria preservado. Vejam o que aconteceu na polêmica com nossos jovens sobre uma frase de Simone de Beauvoir. As pessoas estão perdendo a capacidade de reflexão porque não compreendem o texto, não tem significado para elas o que é gênero, ou a luta que está por trás dessa conquista das mulheres pela discussão de gênero. Como será possível as mulheres fazer o combate sobre as desigualdades entre homens e mulheres, que são tão grandes, seja na jornada dupla de trabalho, seja ainda na questão das faixas salariais, e ainda quando falamos de opressão em relações domésticas ou violência. Quanto a discutir mais amplamente a ação articulada que compreende essa nova pasta de direitos humanos, poderemos estar diante de espaços ainda maiores. Se não discutimos gêneros e toda a gama de interfaces, como fazer o combate às desigualdades que mulheres em geral e, mais especificamente, mulheres negras sofrem? Estamos suprimindo o gênero do debate e estamos fechando os olhos para estudar os fenômenos sociais por perspectivas científicas. Qualquer pesquisa de instituto leva em conta o gênero. Quem mais será afetado? Essa é a pergunta, e infelizmente serão os mais fracos, os que têm menos, os que são jovens, vivem nas periferias, são negros em maioria. É, sem dúvida, uma negação gigantesca, a negação da nossa realidade, porque não precisa de muito estudo científico para se provar. Basta andar nas ruas, basta ir numa periferia, não precisa nem ser numa periferia. Em qualquer lugar, o tempo todo está diante de nós a inegável diferença entre homens e mulheres, entre negros e brancos, jovens que são filhos da classe média, os da pobreza, ou pior ainda, da miséria, onde é mais acentuada a questão de gênero. É uma indignidade, é uma ofensa aos valores morais, às conquistas históricas de mulheres, de negros e da nossa juventude. Não se trata de um debate sobre religião. Cada um tem a sua, todas merecem nosso respeito. Trata-se de um debate sobre qual é a sociedade que nós pretendemos que nossos filhos vivam, que nossas netas produzam, venham viver, conviver. É o legado de várias gerações. Mas um ponto polêmico que temos de parar de negar: a questão sobre a ratificação da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que afirma o direito à vida desde a concepção. As pessoas não se pronunciam a favor do aborto. Repetidas vezes se tem dito isso. É reiterado que os dados hoje remetem principalmente à saúde pública. As mulheres estão recorrendo a aborto. São 800 mil abortos ilegais realizados atualmente no Brasil. E quantas mortes, quantas sequelas.
Quem tem dinheiro está fazendo esse aborto com segurança, quem não tem faz clandestinamente, e há mortes de mulheres nisso. Já fizemos inúmeros debates, não há consenso sobre a legalização do aborto no país, é uma questão que não é aceita sobre a opinião pública. Mas, então, não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo o Pacto de São José da Costa Rica, que é para se pensar nessa modificação da MP, o porquê colocar agora essa questão. O texto originalmente proposto não compreenderia isso. Seria o caso... Que caso é esse? Por que foi inserida essa questão? Importante lembrar que o país já aderiu ao pacto, que tem previsões aceitas pelo movimento feminista, mas não é o caso do que estamos falando aqui. Não é necessário estar nesse projeto, não tem um porquê estar ali. Foi colocado ali. Brigamos no ano passado no Congresso Nacional porque se retirou a expressão gênero do Plano Nacional de Educação. Perdemos, mas agora não podemos nos apequenar. Onde isso vai parar? Para a gente refletir, deixo as palavras de Stuart Mill. Se toda a humanidade, menos um, fosse da mesma opinião e apenas um indivíduo fosse de opinião contrária, a humanidade não teria maior direito de silenciar essa pessoa do que essa teria, se pudesse, de silenciar a humanidade. Nós corremos o risco, por uma maioria, que está se aproveitando de pequenas brechas para tentar impor a sua opinião. E muitas vezes sua opinião contra o que já é votado em lei e contra pactos já assinados. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é a questão que gostaria de falar da educação básica, que nós tivemos aqui a semana passada no Senado, mais de 100 mil manifestos, com mais de 100 mil foram entregues esse manifesto à Comissão de Educação, com grande audiência pública, com presença de senadores e deputados, e também com 4 auditórios lotados na comissão, no Senado, 4 plenários, né? Além de um recorde de participação no site do Senado e da campanha Fica PIBID na rede para que o Ministério da Educação recuasse de um corte no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que está programada, hoje está tendo uma reunião, alguns senadores estão presentes lá no Ministério da Educação para ver como isso vai ser resolvido. Porque o PIBID é um programa estruturante na formação de professores para a educação básica. E eu me pergunto, existe alguma coisa mais importante do que o investimento no professor que trabalha com educação básica? Nós sabemos, e tem várias pesquisas atestando, que uma criança de um lar mais carente, mais desfavorecido, onde nunca entrou uma revista, um jornal, um livro menos ainda, uma letra, a criança não tem nem o conceito da letra. Este professor não pode ser qualquer professor, tem que ser um professor realmente qualificado para conseguir alfabetizar essa criança, dar atenção devida, suprir as deficiências desse lar. Esse programa é exatamente qualificação de professores de educação básica, que tem que ter uma formação melhor. Também muitos, exatamente pela desvalorização do Ministério, hoje são pessoas que também vêm de classes menos favorecidas, que cursaram universidades que têm a desejar e que se aprimoram para levar essa possibilidade de alfabetização de outra forma. O corte, que hoje esse programa concede 400 mensais a alunos de licenciatura que fazem estágio em escola pública e que depois se comprometem a dar aula na rede pública e paga 765 para professores, supervisores e 1.400 para coordenadores. Além de atraso no pagamento de bolsa no ano passado, agora o MEC propõe corte de pelo menos 45 mil bolsas, 50% do programa, e a exclusão dos bolsistas que completam 24 meses no programa. Essas reduções, se concretizadas, poderão impedir o trabalho de 284 instituições de ensino superior, trazendo prejuízos para 5.898 escolas de educação básica em todo o Brasil. Estamos
estamos agora esperando o final dessa reunião no Ministério da Educação, que está ocorrendo exatamente agora, às 5 horas e pouco de hoje, terça-feira.